Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos ao Terra Viva Entrevista, um programa que traz uma abordagem diferente, que promove a segunda opinião sobre fatos que estão inseridos no universo agropecuário, dentro e fora da porteira, né, Flá? Exatamente, Pedro. E a nossa convidada de hoje é a Paula Packer, que é engenheira agrônoma com mestrado e doutorado em Química Analítica pela USP e chefe da Embrapa Meio Ambiente. Paula, seja muito bem-vinda ao nosso Terra Viva Entrevista. Que prazer te receber. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Pedro, pelo Bem-vinda. convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que nós vamos ter uma conversa muito interessante do que a Embrapa pode trazer aí para a sociedade. Com certeza, exatamente. E é esse o ponto, né, aqui do Terra Viva Entrevista. Bom, a gente vai começar então falando das estratégias, né, que têm sido utilizadas para mitigar, mas também para adaptar a questão que tem tomado todos os fóruns, todos os assuntos dessa última década, que são as mudanças climáticas. Vamos conversar sobre isso, acho que está dentro da minha linha de pesquisa, realmente, antes de ser chefe. Deixa eu começar num olhar mais amplo, né? A Embrapa são 43 unidades e a Embrapa Meio Ambiente é a Embrapa que trata realmente dessa interface agricultura e meio ambiente, trazendo realmente inovação, tecnologia e apoio a políticas públicas numa vasta e multidisciplinar olhar. A adaptação e a mitigação às mudanças climáticas, elas têm vindo muito forte na agenda da Embrapa como um todo. Então, a gente tem trazido para a sociedade, a gente traz para a sociedade tecnologias, vamos dizer, alinhadas a uma coisa que quase todo mundo conhece no agro. O Plano ABC nada mais é do que uma gama ampla de tecnologias de mitigação e agora vem com a agenda de adaptação. A agenda da adaptação ela pode tanto permear para a parte genética, como para a parte de bioinsumos, também com a parte realmente de um olhar geopolítico territorial, onde você desloca, onde você tem preferência por culturas. Então, onde você tem a maior produtividade de culturas. Café, nós vamos num lugar mais alto. A soja está entrando com variedades diferentes em diferentes lugares do Brasil. Então, toda essa agenda, a Embrapa Meio Ambiente tem trazido muito bem com tecnologias para a sociedade e para o agro em geral. Trabalho de excelência, né, realizado pela Embrapa. E como que a Embrapa Meio Ambiente avalia a sustentabilidade dos sistemas agropecuários, né, e também pesquisas, né, para o uso de recursos naturais? Nós temos algumas ferramentas, né, quando você fala de sustentabilidade, nós temos ferramenta dentro da porteira, fora da porteira. Hoje a gente está trabalhando com análise de ciclo de vida que faz a pegada ambiental da produção em si ou somente a pegada de carbono. Então, tem diferentes modulações. Nós temos ferramentas mais voltadas para a sustentabilidade, que é o Apoia Nova Rural, e que ele vem, e o Ambitec Agro, que ele vem olhando realmente dentro da porteira e pelas três vertentes da sustentabilidade mesmo, ambiental, social e econômica. Então, tem ferramentas que trabalham assim numa gama grande de possibilidades. Pegada de carbono, nós estamos trabalhando com ferramentas tanto para a política pública, também com ferramentas numa parceria público-privada com diferentes empresas aí que a gente tem trazido essas calculadoras, né? Hoje está todo mundo falando de calculadoras para a pegada de carbono. Então, nós temos realmente as calculadoras que são para a política pública, como a RenovaCal, que é a base do RenovaBio. Temos também uma gama de calculadoras que estão sendo desenvolvidas dentro de programas de baixo carbono, soja, baixo carbono, trigo, baixo carbono, leite, baixo carbono, e temos possibilidades realmente de integração público-privada no desenvolvimento de plataformas para cálculo de pegada de carbono. E de outras ferramentas. Eu falei a pegada de carbono como exemplo, mas as ferramentas de sustentabilidade
também são outro espectro. Então, a gente tem trabalhado muito com isso, com métricas, porque não adianta você falar que você é sustentável, você tem que medir e trazer números. Exatamente, até porque está muito na moda hoje a palavra sustentabilidade, ESG, mas de fato, né, tornar-se sustentável é como é que você consegue transformar aquilo em números e de fato um reflexo positivo dentro da porteira. É por isso que tecnologia dentro da porteira, também fora, na cidade, no campo, enfim, no nosso mundo. Por isso que em tecnologias emergentes, elas podem ajudar nessa redução de emissões, Paula, principalmente dentro do setor, nas emissões de gases de efeito estufa? Nós temos o exemplo do RenovaBio, que é uma política pública que ela traz uma valorização das emissões evitadas. Tem os CBIOs, que são negociados na Bolsa de Valores, justamente é isso. Quanto mais você mitiga, né, diminui as emissões, mais você tem a possibilidade de negociar esses títulos na Bolsa de Valores. E eu acho que o mercado de carbono voluntário no Brasil, ele vai para esse mesmo caminho. Eu acho que ele está muito ainda no começo desse desenvolvimento, porque se a gente pegar o agro como exemplo, ele tem uma faceta muito diferenciada se a gente pensar 5 biomas, 5 diferentes climas, 6 biomas, na realidade, 6 diferentes climas, solo. Então, a gente tem todo esse desafio daqui para frente. Sem dúvidas, né? E o Brasil aí se torna cada vez mais referência quando a questão é sustentabilidade e inovações, né? E como que a Embrapa Meio Ambiente, né? Vocês estão se preparando aí para a COP30 em Belém do Pará? A Embrapa está vindo com uma agenda para a COP30, tá? Nós vamos como a Embrapa Meio Ambiente, mas a Embrapa Amazônia Oriental, que é no Pará, que é o foco, que vai ter uma vitrine tecnológica com todas as inovações vindas das diferentes unidades. Nós vamos especificamente com as calculadoras, que são métricas para você diminuir, né, para você mitigar os efeitos das mudanças climáticas, e vamos com bioinsumos também, que já vai para a agenda da adaptação. Fora agendas para uma agricultura de pequena escala, como os sistemas agroflorestais. Então, a gente tem um leque enorme de tecnologias realmente indo para a COP como a Embrapa. A Embrapa Meio Ambiente vai também com as suas tecnologias. Agora, Paula, um termo que você usou, que é muito interessante, que é a questão da vitrine. Uhum. O Brasil, ele está com uma vitrine exposta para o mundo, até porque é um país que está nesse cinturão tropical de produção de energia de forma sustentável, produção de alimento, né, em segurança energética, a questão da mudanças climáticas, a gente também tem vários métodos de conseguir mitigar e também se adaptar a isso, mas a gente ainda é alvo de muita especulação lá fora, né? Não só a COP, mas também qual o papel da pesquisa, da ciência e também de todo o setor para conseguir não só padronizar dados, mas também para levar uma informação mais transparente, para a gente evitar o que a gente teve recentemente com a Europa, né? Que ainda continua sendo o nosso principal problema ainda quando o assunto é informação. Nós precisamos de uma agenda organizada. A ciência é base para essa agenda organizada, mas a ciência, o cientista, como o agro, ele se comunica mal. Então, nós precisamos de uma estratégia de comunicação externa para o Brasil, trazendo todo esse arcabouço baseado realmente em ciência, em dados, em verificação, em monitoramento, porque se a gente não for para a COP com isso, nós vamos estar levando uma agenda vazia. E agenda vazia, a gente vai perder a oportunidade de mostrar todo o potencial que a gente tem. Então, ciência, dados é muito importante nesse momento. Olhar realmente como que a gente leva essa informação agregada e que essa informação ela tem um lastro, porque senão a gente vai estar fazendo uma coisa que está na boca de todo mundo também, greenwashing.
Então, a gente tem que levar isso muito estruturado. E é uma oportunidade imensa para o Brasil e eu acho que a gente está caminhando para realmente ter um sucesso nessas agendas, né, paralelas a toda a agenda de negociação que está dentro da COP, que é uma agenda mais de governo. Exatamente. E agora eu quero saber o que diferencia o Agnest como um laboratório de inovação no agro. Conta pra gente. O Agnest é uma construção, hoje até estava num momento de interação com pesquisadores, né, falando do Agnest. O Agnest, ele vem com um olhar de construção com as startups, está trazendo nesse laboratório vivo a possibilidade de diferentes diferentes startups do agro, né? E hoje nós temos a Impactability, que é a gestora operacional, tanto da parte do hub, como da parte agro, de toda essa fazenda que vem como um laboratório vivo. Então, é um potencial dentro desse ecossistema de inovação do agro, dentro do corredor do agro do estado de São Paulo, que vai de Ribeirão até São José, ele agrega valor porque você traz um local para experimentação. Você não precisa ir lá para o Mato Grosso para testar suas tecnologias. Você está ali do lado de várias universidades da Embrapa, perto de Campinas. Então, é um lugar assim que a inovação fervilha e ela tem o potencial de trazer tecnologias disruptivas para o agro, junto com as empresas, com o dentro do Agnest e com a Embrapa. Que demais. Muito interessante, né? A gente tem até vontade de conhecer, inclusive. E, lógico, né? A gente vai mostrar aqui para vocês um Terra Viva. Mas, olha, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com outras informações aqui no nosso Terra Viva Entrevista, né, Flá? Exatamente. Terra Viva, há 19 anos, cultivando o melhor do Brasil. Fique aí, a gente te espera. Já estamos de volta com Terra Viva Entrevista. Hoje, recebendo uma visita ilustre. Paula Packer, que é a chefe da Embrapa Meio Ambiente, e ela trazendo para a gente números, falando sobre um importante aliado do agronegócio, que é o meio ambiente, conservação ambiental, adaptação às mudanças climáticas e também, por que não, a mitigação por meio da agricultura, do agro, que sempre vem trazendo muita ciência, tecnologia e inovação. Por falar nisso, Paula, no último bloco a gente falou muito sobre esse ponto, né? Falamos do Agnest, falamos sobre diversos outros projetos, mas como é que a Embrapa promove, por exemplo, a transferência de tecnologia para pequenas e médias propriedades? Nós temos os pesquisadores... se a gente pensar na Embrapa, a gente tem uma agenda realmente transversal e multifacetada. Então, nós temos pesquisadores que trabalham com os grandes, com os médios, com os pequenos e com as startups. Na unidade, especificamente, a gente tem uma equipe que trabalha com agroecologia, com sistemas agroflorestais para pequenos agricultores. A gente está discutindo agendas também de bioinsumos para pequenos agricultores. E a gente também está discutindo agendas de como os pequenos podem realmente ter as ferramentas de sustentabilidade mais acessíveis. Como que a gente trabalha com esse olhar da pegada de carbono, de programas de baixo carbono, mesmo que seja para a soja. Se você vai para o sul do país, existe toda uma gama de cooperativas que trabalham com agricultores numa escala menor. Então, como que a gente trabalha isso e como que a gente fomenta políticas públicas também dentro do arcabouço desses programas? Então, bioinsumos para pequenos, on-farm para pequenos, acessar essas calculadoras ou esses programas de baixo carbono
para pequenos. Então, eu acho que a gente está num momento de fomentar essas possibilidades de diferentes formas. Então, são necessidades e são demandas crescentes, a Embrapa está trabalhando nisso e a gente tem conquistado espaços e a gente precisa realmente ter essa possibilidade, não só trabalhar para o agronegócio, mas trabalhar para todos os setores do agro. E a gente falou do Agnest. O Agnest é um setor para as startups, que todo mundo esquece delas também dentro do agro. Então, grandes, médios, pequenos, e as startups estão vindo aí também para compor toda essa agricultura holística e multifacetária que a gente tem aqui no Brasil. Muito legal esse trabalho, né? E há exemplos de tecnologias criadas em parceria com a Agnest que já estão aí no mercado? Não temos, porque acabamos de... A Fazenda, essa parceria público-privada, acabou de ser realmente passada, não é passada, ela vai numa sessão onerosa para o gestor operacional do Agnest. Então, nós estamos com 6 startups lá que estão começando. Então, são duas, eu não tenho uma certeza, mas são 2 startups de bioinsumos, uma startup, a GeoApps, que trabalha com abelhas, uma startup acho que são 2 startups que trabalham com tecnologias de imagem de satélite. Então, nós estamos com essas 6 startups aí começando. Então, é um momento realmente de início, tanto para o Agnest, como para o Conselho Gestor, como para a Impactability, que assumiu toda essa operação da Fazenda. Então, está sendo uma coisa muito nova. E uma coisa que a gente sempre pontuou no Agnest é cooperação, cocriação, sustentabilidade e agricultura digital e parcerias. Então, é isso aí. A gente nunca veio com todo o processo de construção pronta. Ele foi um processo construído e ainda continua nessa fluidez. Não tem nada escrito em pedra. E isso é que é a grande graça do Agnest. Como a ciência, né? Como a ciência. Que ela vai se inovando a cada pesquisa e é praticamente infinito, né? À medida que vocês vão tendo novos resultados. E, por falar nisso, quais as tendências tecnológicas que vocês acreditam que vão moldar o futuro no agronegócio, olhando as startups, olhando tudo isso de tão novo que a cada dia se renova e surpreende a gente? Tem 3, acho que, direcionadores grandes que desdobram. Mudanças climáticas, insegurança alimentar e transição energética. Esses são os 3 drivers que trazem aí soluções que têm que vir. Adaptação, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, biodiversidade, né? E também a poluição. A gente está esquecendo muito da poluição. Então, dentro dessa agenda, desses drivers que a gente fala, a gente tem agendas de mudanças climáticas, agenda de transição energética, agenda de saudabilidade, que é você trazer alimentos mais saudáveis. E ela vem com diversas verticais. Utilização de bioinsumos, pós-colheita, diminuição de utilização de agroquímicos. Então, essa transição para o bio vem dentro dessa agenda de saudabilidade. A saúde única que integra o ambiental, a parte de saúde animal, saúde humana. Então, são agendas novas aí que estão entrando. A transição energética vem muito forte. Então, como que a gente olha para essa transição? O Brasil, eu acho que já está muito à frente dessa transição energética. Nós temos uma base de geração de energia limpa aí de várias vertentes. Então, são os drivers: mudanças climáticas, biodiversidade, transição energética, saudabilidade, saúde única. E também, sempre é uma coisa que não é muito a minha praia, mas eu sempre esqueço, a inclusão digital e a valorização dos produtos agrícolas. Sem dúvidas. E como que a Embrapa Meio Ambiente vê a questão das pastagens degradadas, né? Quais são as estratégias que vocês aplicam? Qual é o cenário que você pode trazer para a gente nessa questão?
Esse é um novo programa do governo, né, que ele saiu de uma das verticais do Plano ABC, que é a recuperação de pastagens degradadas. É um potencial. A gente tem uma pesquisadora que está no grupo de trabalho, que é a pesquisadora que também trabalhou no RenovaBio. Então, a Embrapa está levando essa agenda junto com o Ministério para mapear, trazer tecnologias realmente de recuperação dessas pastagens, ter cálculos e métricas, né, que provavelmente venham calculadoras e pode ser que venham até possibilidades de pagamentos por serviços ambientais, que também é um pagamento, o crédito de carbono também é um pagamento por serviço ambiental. Então, essa provavelmente é a linha, né, que eles estão desenhando. Primeiro, nós vamos ter um processo de mapeamento das oportunidades, fazer uma rede, trazer as métricas e trazer as tecnologias para a recuperação de pastagens degradadas. E vai ser o grande sucesso que foi o RenovaBio, né? Que, inclusive, nós já temos aí um incentivo à produção sustentável e um programa que já está gerando impactos positivos, Sim. né? Sim, ele está gerando muito impacto. E ele, cada ano, ele vem com construções e verticais diferentes. Eu não tenho muito conhecimento assim aprofundado, eu conheço o programa, trabalho com as pessoas que realmente construíram, mas cada vez vem verticais de produção de biocombustíveis de diferentes formas. Do biodiesel, de palma, de sebo, tem várias cadeias que estão dentro do RenovaBio. Tem toda a parte de etanol de cana, de milho. Agora, tem também a possibilidade de você usar biocarvão para reduzir as emissões também. Então, as tecnologias embarcadas no RenovaBio, eles trazem... Resíduos para o bioinsumo, eu estava lendo recentemente. É incrível como isso parece que não tem fim. Não tem fim. E o Brasil é um dos maiores agentes fomentadores de bioinsumos do mundo. Nós saímos de uma agenda de 5 anos atrás, quase incipiente, para um aumento assim exorbitante. Eu acho que hoje, vamos dizer assim, 30% a 40% dos produtores usam bioinsumos em diferentes escalas, em diferentes ações, aí, sejam eles para mitigar seca, como é o bioinsumo lá da Embrapa Meio Ambiente, seja o Biomafós, que trabalha com... que é uma parte que você disponibiliza fósforo com bioinsumos. Então, tem um leque enorme de possibilidades. Sensacional. Muito bacana o trabalho que você realiza, viu, Paulo? E a gente só tem a te parabenizar por tudo isso. E a gente vê a alegria e a motivação que você fala com o assunto, né? Tenho certeza que isso inspirou também os nossos telespectadores a seguirem rumo aí do sucesso em prol da sustentabilidade do nosso agronegócio, né, Pedro? Exatamente, Flá. Paula, muito obrigado pela sua participação. Para a gente é uma honra não só ter aqui, né, a sua presença, mas também contar contigo, que sempre, assim, de bate-pronto, sempre aceita. A Paula hoje veio do interior de São Paulo, lá de Campinas para cá, só para participar do programa. Olha os prestígios, nossa honra. Então, eu quero agradecer muito a você, o pessoal lá da Embrapa Meio Ambiente, e a pesquisa e inovação está sempre de porteiras abertas aqui dentro no Terra Viva. Muito obrigada pelo convite. Posso fazer uma correção? Só uma... porque o Biomafós é da Embrapa Milho e Sorgo. O Auras, que é de mitigação à seca, é da Embrapa Meio Ambiente. Então, a gente tem a Embrapa, né, por trás. Não é só a Embrapa Meio Ambiente ou o Milho e Sorgo, existe uma gama enorme. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre importante um pesquisador, porque, apesar de tudo, hoje eu estou chefe geral, mas eu sou uma pesquisadora. Trazer essas possibilidades da ciência chegar de diversas formas para o consumidor final. Exatamente. Parabéns novamente por todo esse trabalho que você realiza.
Exatamente, muito obrigado. E olha, a gente agradece sua participação, sempre aqui atento a tudo que acontece no agronegócio, nas pesquisas, nas inovações, nos bate-papos aqui que a gente traz para você em primeira mão no Terra Viva Entrevista. E é claro que você pode rever este programa quando e onde quiser, nossa página no YouTube, né, Flá? Exatamente, a gente te convida a seguir o canal Terra Viva em todas as redes sociais para não perder as principais informações, claro, do nosso agronegócio brasileiro. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.